O disco tipo Adamski tornou-se um ícone, um objeto de adoração universal, servindo de matriz para muitas variantes de discos voadores que viriam a seguir. Mas até hoje não ficou estabelecido em termos definitivos, patente, líquido e certo, de onde Adamski tirou o seu modelo. Muitos ufólogos e céticos o identificaram com uma chocadeira de ovos, e embora isso não tenha ficado cabalmente demonstrado, haja vista que jamais foi encontrado um modelo fabricado anteriormente ou à época que correspondesse exatamente ao disco voador de Adamski, houve um certo consenso nesse sentido, com algumas interpretações variantes. Se era uma chocadeira, esta era para os ovos da serpente de um Quarto Reich nazista. Primeiro de uma série de indivíduos que relataram sem empecilhos experiências pessoais com discos voadores e seus tripulantes, o escritor espiritualista George Adamski despontou para o cenário ocultista do sul da Califórnia em meados dos anos 1930, fundando na cidade de Laguna Beach um grupo religioso chamado Royal Order of Tibet, Ordem Real do Tibete, e proferindo palestras sobre a lei universal e a cristandade universal progressiva em programas de rádio. Em 1949, lançou um livro de ficção científica intitulado Pioneiros do Espaço, uma viagem à Lua, Marte e Vênus. Devido a um evento incrível, real, inventado ou ambos, Adamski granjeou fama mundial e gratidão dos cultuadores de OVNIs. Em 20 de novembro de 1952, uma quinta-feira, teve seu primeiro encontro com venusianos do tipo nórdico, aos quais se referia como irmãos do espaço, que a bordo de um disco voador em forma de sino pousaram no deserto do Colorado e a partir de então passaram a manter regulares encontros e conversações com ele, sempre alertando-o sobre os perigos das armas nucleares e lhe instruindo a respeito de sua filosofia cósmica. Adamski alcançou sucesso imediato no circuito discológico. Os dois livros que escreveu, Os Discos Voadores Aterrissaram, de 1954, publicado no Brasil sob o título Discos Voadores, a história de suas aparições, seu enigma e sua explicação, em 1957, em parceria com o escritor e ufólogo Desmond Arthur Peter Leslie, e Dentro das Naves Espaciais, de 1955, continuação do anterior, se tornaram best-sellers. Adamski percorreu os Estados Unidos, proferindo palestras e conferências em que brindava crentes e fanáticos com pitorescas descrições dos encontros mantidos, alguns dos quais em bares e cafés de Los Angeles, com os Irmãos do Espaço, e concedendo uma série de entrevistas às emissoras de rádio e televisão. O seu terceiro livro, lançado em 1961, chamou-se Adeus aos Discos Voadores. Adamski divulgou várias fotografias de OVNIs, mas muitas delas se revelaram falsas. Para Ken Rogers, presidente da Sociedade UFO Britânica, a British UFO Societies, que em 1964 se fundiria a British UFO Research Association, Bufora, o disco adamskiano era meramente a tampa de um resfriador de garrafa. Em 1975, houve uma grande controvérsia em Londres quanto a essa tampa, vista por Rogers em um restaurante italiano. Houve ainda quem quisesse ver nela uma réplica exata do disco voador de Adamski, e não o indício de que servira como modelo para as fraudes perpetradas. O livro de Ken Rogers, The Warminster Triangle, de 1984, ironicamente traz um disco voador de Adamski que 10 anos antes ele identificara como não sendo nada mais do que a tampa de um resfriador de garrafa. Já para o astrofísico norte-americano
Donald Menzel, céptico radical que reduzia o fenômeno OVNI a uma mixórdia de fenômenos astronômicos e atmosféricos mal interpretados, o disco voador de Adamski não passava de uma chocadeira de ovos das mais comuns. Em seu livro Informe UFO, o livro negro dos discos voadores, de 1969, o jornalista e ufólogo francês Henri Durand, pseudônimo de Didier C., corroborou Menzel ao afirmar que o disco era apenas a lanterna de um pavilhão de criadeiras artificiais, munido em sua parte superior de um bico de mamadeira e na base com 3 bolas de ping-pong à guisa de aterrissadores. Em 1968, o jornalista e escritor italiano Peter Colosimo encontrou-se em Turim, onde residia, com o ufólogo Gianni Sétimo, ao lado do qual pousou para estas fotos, estando ele segurando uma foto do disco de Adamski, e Sétimo, por sua vez, um modelo parecido com uma chocadeira. As chocadeiras de Adamski para o ovo da serpente do Quarto Reich, idêntico ao disco de Adamski, abaulado e com esferas na base, é o disco voador nazista Haunebu II, que muitos acreditam ter sido de fato construído por cientistas nazistas por constar em documentos oficiais, enquanto outros alegam que seu design foi copiado do de Adamski por neonazis. Neonazis que forjaram esses documentos com o intuito de reacender e manter viva a mística do Terceiro Reich. Uma forte indicação disso é que o desenho de corte lateral do Haunebu II é deveras semelhante à projeção ortográfica que foi feita das famosas fotografias de Adamski. A popularização dos discos de Adamski seguiu-se, como não poderia deixar de ser, uma febre de avistamentos de objetos semelhantes ou quase idênticos, o que para muitos constituiria não só a confirmação dos contatos de Adamski, como também a de que nazistas remanescentes exilados em bases secretas na Antártida, nos recônditos da floresta amazônica e até na Lua, estariam subrepticiamente perscrutando a Terra em seus veículos avançados, a fim de prepararem uma nova ofensiva. Ou, para quem prefere uma hipótese menos bizarra e inverossímil, que potências aliadas, valendo-se de cientistas e tecnologias nazistas capturados, estariam construindo e testando seus próprios discos voadores. Tais artefatos não seriam, portanto, de origem extraterrestre, mas apenas uma reengenharia aplicada aos projetos de origem germânica. O caso mais notório nesse tocante é o de Stephen Derbyshire, um rapaz de 14 anos que, em 15 de fevereiro de 1954, acompanhado do seu colega Adrian Myers, de 8 anos, viu e fotografou um disco voador tipo Adamski nas cercanias da ladeira Old Man, no lago Coniston, acima de Coniston Village, condado de Cumbria, Inglaterra. Apesar de desfocada, a foto impressionou, já que o disco, brilhando como uma nuvem ou neblina estranha, se assemelhava ao modelo típico de Adamski. Algum tempo depois, no entanto, os garotos admitiram que a coisa toda não passara de uma brincadeira, atitude que, segundo alguns, fora devido à pressão de autoridades governamentais. As fotografias originais, denunciaram os garotos, teriam sido roubadas. No mesmo ano e na mesma velha Inglaterra, o disco de Adamski cativava a imaginação dos que queriam acreditar nos venusianos angelicais arianos que teriam vindo à Terra para evitar uma guerra nuclear. Este desenho é de alguém que afirma ter visto um disco voador sobre os telhados de Smethwick,
em Birmingham, no centro-oeste do país. O disco é praticamente idêntico ao de Adamski, apenas com a ausência dos 3 pés esféricos de aterrissagem. As pessoas estavam imaginando objetos no céu com base na forma criada por Adamski, mostrando como a cultura popular pode mudar nossas percepções do mundo ao nosso redor. Diversos outros contratados, dentre eles os brasileiros João de Freitas Guimarães e Dino Craspedon, pseudônimo de Aladino Félix, também alegaram terem mantido contatos com extraterrestres que pilotavam discos voadores semelhantes aos de Adamski. Na imagem, o croquis do disco voador de Dino Craspedon, pseudônimo de Aladino Félix, publicado em julho de 1958 em O Jornal do Rio de Janeiro. No início de 1970, o fotógrafo Henry Holland, quando se encontrava no Arizona, na fronteira de Utah, reproduziu de um cliente uma foto colorida muito nítida que teria sido tirada pelo irmão deste na Califórnia, na qual aparece um enorme disco voador metálico, idêntico ao de Adamski, flutuando em uma bucólica paisagem sobre as montanhas. Entre as 9 horas da manhã e as 14 horas do dia 11 de maio de 1975, o estudante do ensino médio, Ryutaro Umehara, bateu 4 fotos de um objeto escuro com o formato do disco de Adamski, que voava como as folhas que são levadas pelo vento, no céu de Oshisho, cidade de Shiba, Hinashi-dante, sudeste de Tóquio, Japão. É quase certo que os protagonistas desses casos posteriores se basearam em Adamski. Importaria saber se Adamski concebeu o seu disco voador a partir de um objeto convencional ou se teria se baseado no Haunebu 2. No contexto odierno, saturado de boatos, desinformações e especulações cada vez mais exageradas sobre os feitos dos cientistas nazistas, cai-se facilmente na esparrela de concluir que Adamski ou construiu seu modelo com base em projetos do Haunebu ou manteve reais contatos com nórdicos remanescentes do Terceiro Reich que pilotavam discos voadores e se faziam passar por venusianos para não revelarem suas verdadeiras identidades. Mas por ser o Haunebu 2 um projeto apócrifo que só se tornou conhecido nos anos 90, mais exatamente em 1993, por via do livro Contatos Imediatos do tipo Foo Fighter, a Alemanha da Segunda Guerra Mundial inventou e construiu os primeiros discos de caça operacionais na Terra, de Vladimir Terzinski, que se dizia engenheiro e físico búlgaro e presidente de uma fictícia Academia Americana de Ciências Dissidentes, sediada em Los Angeles, Califórnia. Tudo indica que o disco de Adamski, que tanto podia ser parte de uma chocadeira ou outro objeto convencional qualquer, é que serviu de modelo para o Haunebu 2 e não o contrário. Foi Terzinski que introduziu as mais incríveis elucubrações e fantasias revisionistas, como a de que uma raça tutora alienígena estabeleceu acordos de cooperação com a elite dos cientistas alemães já no final dos anos 20, impulsionando-os em termos filosóficos, culturais e, é claro, tecnológicos. Terzinski garantiu que já naquela época foi desenvolvida a primeira nave híbrida de antigravidade circular, o Haunebu 1, ou RFZ-1, construída pela sociedade secreta Vril, e que culminaram em 1943 em uma série de máquinas de antigravidade. Ele garantiu também que os nazistas pousaram na Lua em 1942, usando grandes foguetes da base 201, uma base alemã secreta escondida na Antártica, e que ao final da guerra já tinham uma pequena base de pesquisa lá instalada. Justamente os discos Haunebu tipo Adamski, com seus motores de energia livre de Tachyon, que teriam sido usados depois de 1944 para transportar pessoas,
material e os primeiros robôs para o local de construção na Lua. A associação do disco de Adamski com um avançado projeto aeronáutico nazista se deu não porque este tenha de fato existido, mas porque as conexões de Adamski com o nazismo eram tão patentes como quando fazia apologia ao culto de seres superiores de compleição ariana, altos, loiros e de olhos azuis, e promulgava um misticismo esoterismo da mesma estirpe da do Terceiro Reich, fincado na teosofia e no ocultismo, que nada mais natural do que transformar o seu disco em algo saído da linha de montagem de Hitler, de modo a alimentar ainda mais o mito dos OVNIs nazistas. Embora Adamski jamais tenha feito qualquer alusão direta à ideologia nacional-socialista, o fato é que mantinha estreitas ligações com o líder nazista da Silver Legion, Legião de Prata, William Dudley Paley, um tipo excêntrico que durante a Primeira Guerra percorreu a Europa e a Ásia como correspondente internacional de guerra. Ao retornar aos Estados Unidos em 1920, Paley foi para Hollywood, onde escreveu roteiros para filmes de Lon Chaney. Em 1929, Paley se desiludiu com a indústria cinematográfica e se mudou para Asheville, na Carolina do Norte. No ano anterior, Paley havia publicado na American Magazine um artigo intitulado My 7 Minutes in Eternity, no qual detalhava a experiência de quase morte pela qual havia passado e que transcorrera, segundo ele, em um campo hiperdimensional, onde teria se encontrado com nada menos do que Deus e Jesus Cristo em pessoa, os quais o teriam incumbido da missão espiritual de transformar a América. Paley reivindicava ter adquirido, graças a essa experiência, a capacidade de levitar, de atravessar paredes sólidas e de sair do corpo quando bem quisesse. No dia 30 de janeiro de 1933, Hitler tornava-se chanceler da Alemanha, o que inspirou Paley a fundar a Silver Legion, de caráter extremista, anticomunista, ultranacionalista, isolacionista, racista e antissemita, cujos seguidores eram conhecidos como camisas prateadas, Silver Shirts, ou patriotas cristãos, Christian Patriots. Na foto, William Paley e membros da Silver Legion em frente ao Silver Lodge, Redmond, Washington, provavelmente em 1936. Paley está no meio da segunda fila vestido de preto. Durante a Segunda Guerra, por motivos óbvios, Paley foi detido pelas autoridades e só foi liberado ao seu término após o que iniciou um grupo ocultista chamado Soulcraft, Veículo da Alma, e passou a editar uma revista racista chamada Valor. Em 1950, Paley publicou o livro Convidados das Estrelas, Star Guest. Adamski e Paley estiveram envolvidos na seita I Am, Eu Sou, cujas raízes fincavam-se na teosofia e abarcavam crenças em extraterrestres e na Terra Oca. Certa vez, Adamski presenciou os irmãos do espaço conversando entre si em alemão fluente. Sendo da Polônia, era natural que conhecesse um pouco de alemão, no que facilmente reconheceu o idioma. Ao questioná-los a respeito, estes alegaram que falavam todos os idiomas da Terra, sem distinção, sem justificarem a preferência pela língua germânica naquele momento. Diante de episódios como este, aos que inferem não serem os irmãos do espaço, afinal, venusianos, mas alemães remanescentes do Terceiro Reich, procedentes de bases secretas nazistas. Quando os irmãos do espaço explicaram que estavam aos poucos acostumando o povo da Terra com as suas visitas, até o dia em que finalmente realizariam aterrissagens em massa junto a grandes populações e zonas urbanas, estariam querendo referir-se ao dia em que os alemães, remanescentes do Terceiro Reich, iriam apresentar-se como realmente eram e entrar em ação?
Adamski afirmou ter tido 9 contatos ao todo, em 2 dos quais foi gentilmente transportado ao espaço exterior. Naquela época em que nenhuma sonda terrestre havia ainda explorado a Lua, tampouco o espaço exterior, Adamski garantiu ter estado na face oculta de nosso satélite, onde teria visto um verdadeiro oásis e muita vegetação. Tal depoimento serviu para sustentar as elucubrações do escritor, diplomata e político chileno Miguel Serrano, nazista fanático, expoente do misticismo nazista, do hitlerismo esotérico e um dos que mais contribuíram para disseminar o mito dos discos voadores nazistas, para quem os alemães do Terceiro Reich efetivamente mantinham uma base secreta na Lua. Em seu livro A Ascensão do Quarto Reich, as sociedades secretas que ameaçam assumir a América, de 2009, Jim Marrs argumenta que alguns membros sobreviventes do Terceiro Reich, juntamente com os simpatizantes do nazismo nos Estados Unidos e em outros países, trabalharam clandestinamente desde o final da Segunda Guerra Mundial para que alguns dos princípios do nazismo, por exemplo, militarismo, fascismo, imperialismo, espionagem generalizada e utilização de propaganda para controlar os interesses nacionais, fossem infiltrados na cultura, governo e empresas em todo o mundo, mas principalmente nos Estados Unidos. Ele cita a influência do nacional-socialismo nos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial, tais como cientistas nazistas que ajudaram os Estados Unidos no avanço da indústria aeroespacial, bem como a aquisição e a criação de conglomerados pelos nazistas e seus simpatizantes após a guerra, tanto na Europa e Estados Unidos. Teria sido essa conexão com o nazismo, ou mais propriamente com o misticismo nazista, que pressupõe a possibilidade do ressurgimento do nazismo por meios sobrenaturais ou paranormais, que instou Adamski a forjar a gama de seus contatos no intuito de levar as multidões a prestarem culto aos irmãos nórdicos do espaço? Tudo indica que sim, e pode-se dizer que Adamski foi muito bem sucedido, pois foi graças a ele que as seitas ufológicas vicejaram e se multiplicaram a ponto de até hoje abundarem os adoradores de extraterrestres altos e loiros, tidos como seres superiores e perfeitos de elevadíssima espiritualidade. Você pode saber mais sobre Adamski em meu livro Contatados, publicado em 2007 pela coleção Biblioteca UFO. Torne-se o meu patrono no Patreon e leia esta matéria completa, bem como centenas de outras exclusivas. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, ative as notificações, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais.